Pessoal, eu sou Eduardo Deolário. Hoje irei falar de uma leitura muito boa, que foi a do livro Supernormal, do Pedro Henrique Nechny, que saiu esse ano pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, e que tem essa capa maravilhosa, até bastante lúdica. E ao longo do texto, o protagonista, o Beto, vai problematizar, questionar as noções de normalidade, o que a sociedade apresenta como sendo o padrão, o normal, e como que o próprio protagonista vai formular a sua própria visão e o conceito de normal, supernormal. Então, o texto é narrado em primeira pessoa, o protagonista Beto, de início, já nos apresenta uma situação da sua infância, uma lembrança de como que se formou uma grande amizade. Ou seja, ele acordou um dia atrasado para ir à escola, esqueceu de levar um trabalho importante que a professora não receberia depois. Então, ele na sala de aula muito desesperado, ele olha para o coleguinha do lado, que era um daqueles típicos meninos CDFs, introvertidos. E já que o trabalho podia ser em dupla, o coleguinha, que se chamava André, põe o nome do Beto, ambos tiram uma nota muito boa e a partir daí a amizade deles tem início, cada um a seu modo. O André mais introvertido e o Beto com mais atitude, mais alegre até. E o André, que era um menino nerd, ele era filho de pais, o pai dele trabalhava numa multinacional, então por causa disso ele mudava de endereço até mais de uma vez ao ano. Então ambos seguem sua vida de amizade de criança até ambos chegarem à adolescência. Só que na adolescência, o Beto, como o Beto é aquele menino típico padrão da sociedade, ou seja, branco, hétero, filho de pais privilegiados economicamente. Já o André era um pouco mais introvertido e essa introspecção foi se aprofundando porque ele descobriu em si uma certa estranheza. Só que ele acaba indo morar na Alemanha por causa do trabalho de seu pai. E o Beto permanece no Rio, muito mimado por sua mãe, que é uma advogada. O Beto se forma também em Direito e vai trabalhar no escritório da mãe. Então, enquanto o André está na Alemanha, o Beto fica no Rio e ele nos relata aqui como que é a sua rotina de trabalho. Ou seja, profissionalmente ele está bem porque ele pegou um caso muito importante, muito promissor. Ele vai defender um grande empresário numa causa. E também ele vai nos apresentar os seus colegas de trabalho, que são uma dupla de irmãos chamada de Nilson e Wilson, que pouco acrescentam a narrativa. Eles ficam apenas comentando sobre as mulheres gostosas, sobre esses assuntos clichês do universo heteronormativo. Então acho até que essa escolha dos nomes, Wilson e Nilson, foi proposital para mostrar o quão que esses personagens soam patéticos, esses irmãos, Wilson e Nilson. Então, o Beto está muito otimista com o seu caso que ele vai defender no tribunal, na sua carreira de advogado. E enquanto isso, ele vai nos contar um caso muito surpreendente, ou seja, fora do ambiente de trabalho, ele foi a uma festa e nessa festa ele observa uma mulher e ele tem um certo insight, ele percebe que ele já conhece aquela mulher. E ele, muito curioso, ele chega para se apresentar e quando ele, enfim, vê de perto quem que é a mulher, o André, o seu grande amigo de infância, que na verdade se descobriu como uma mulher trans, chamada Helena. E ele reconhece isso, lógico, só que ele não tem o menor tato, ele fica totalmente perdido, sem saber como abordá-la. Só que ela olha para ele assim, muito convicta, muito firme e fala: oi, lembra de mim? Eu era o seu amigo de infância, hoje eu sou a Helena. Então o Beto fica muito atordoado, porque ele sabe que existem pessoas trans, ele sabe da sigla LGBT, mas ele nunca teve de perto, ele nunca presenciou uma situação, digamos, tão próxima a ele. Então isso vai acabar sendo uma grande descoberta para ele. Daí que ele vai trabalhar os conceitos de normalidade. Ou seja, porque os seus amigos todos ficam colocando pilha. E aí, pegou aquela mina tá bonita? Aí quando ele fala, mas aquela mina é uma mulher trans, ela foi meu grande amigo de infância, o André. Aí o que ele vai ouvir dos seus amigos do escritório, seus amigos de baladas é o quê? As velhas opiniões cheias de preconceito. A mulher ela é operada, então ela é um traveco. Ou seja,
esse livro, em algum momento, ele vai, na verdade, ele vai expor esses conceitos de o que é trans, o que é travesti, o que é gênero cis, porque até mesmo quem pertence à classe LGBT como eu, em algum momento tem alguma dúvida, então é bom reforçar esses conceitos, porque o próprio personagem ele vai se transformar com isso, ele vai agregar conhecimento, porque ele vai ele vai passar a admirar até a Helena, porque ele vê aquela mulher tão cheia de si, tão firme. Então ela quer retomar a amizade, ela convida ele para sair, ela apresenta os amigos dela, Helena. Então o Beto ele vai conhecer esse universo de grandes possibilidades de pessoas que podem lhe agregar conhecimento e também outra visão de mundo, porque a visão que ele tinha era aquela visão padrão, entre aspas, normal, o escritório cheio de héteros machistas, e esse universo que a sociedade coloca como o padrão, o correto, ou seja, e aquilo que não corresponde a esse meio clichê e previsível é tido injustamente como incorreto, como anormal, enfim, preconceito. E esse livro ele é muito bom porque ele dá voz a essas pessoas vítimas de preconceito, só que não apresentando elas como coitadinhas. Não, o protagonista Beto vai conhecer a Helena, uma mulher muito cheia de si, uma mulher que já sabe lidar com situações de preconceito, porque ele fica muito perdido em como usar as palavras para com a Helena, ele tem receio de ofendê-la. E uma coisa engraçada que acontece é que ele, mesmo depois que eles conversam, eles saem para a balada, eles saem para outros eventos, porque ele conhece a profissão da Helena, ele faz até uma crítica, porque a Helena é uma digital influencer, não sei pronunciar correto, ou seja, ela dá assessoria para esse pessoal aparentemente comum, que ganha muito dinheiro somente por participar de eventos, de divulgarem tal marca. E a Helena, ela entende das ferramentas digitais, de internet, para incrementar, para fazer acontecer esses eventos. Então a Helena é uma digital influencer super moderna, e o narrador ele fica meio assim, ele faz uma crítica a essas modernidades. Pô, como assim uma pessoa ganha milhares, milhões só para estar no evento e falar uma coisa tão simples, sendo que essa pessoa é uma pessoa comum? Ou seja, ele faz uma crítica até aos próprios youtubers, digital influencer, que ganham horrores, enquanto pessoas que não têm esse glamour em cima não são reconhecidas financeiramente, socialmente. Então é um livro muito bom, e uma parte que eu achei tanto assim, ele tem umas sacadas muito boas, porque o leitor pode imaginar que é uma narrativa clichê que vai ser panfletária, mas nada disso, porque tem essa crítica à tecnologia que glamoriza as pessoas comuns, e tem também esse lado de apresentar pessoas que são tidas como fora do padrão, mas que são normais, são super normais, como a Helena, a mulher trans de super normal. E eu achei muito interessante as sacadas do narrador, do autor, porque tem um certo momento em que o Beto já está totalmente familiarizado com a vida da Helena, com os amigos dela, só que ele comete uma gafe que é um barato, assim, digamos, muito bem sacado na narrativa. Aquela típica história, ele conhece a Helena é muito, muito moderna, livre, então ele acha que é bagunçada as coisas, e é aí que ele quebra a cara, que a Helena se mostra um pouco mais sentimental e mais emotiva. E uma coisa também, uma virada na história, é no referente à carreira do Beto de advocacia, ou seja, ele vai defender uma causa, mas como ele entra num conflito de ética, ele vai reverter a situação para um lado mais humano, e que acaba prejudicando nessa causa a carreira dele. Então, como eu já falei, são situações que tiram esse livro de ser apresentado como clichê, ou seja, é um livro muito bom. E o mais engraçado é que a linguagem do Pedro Henrique Nestlé, ela é muito, muito emotiva, ela é muito jovem. Eu creio que até isso que as pessoas chamam de literatura young adult, AIE, eu não sei pronunciar direito, mas eu quero dizer isso, que é um livro que eu penso que foi escrito para leitores jovens, devido à linguagem super objetiva,
do Pedro Henrique Nestlin. Então, essa é a minha dica de hoje, o Super Normal. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou nos comentários. Vou ficando por aqui e tchau!